Boa noite, queridos. Graça e paz. Amém? Deixa eu deixar aqui o microfone. Vocês perceberem, então, a ênfase tão dada no vídeo do tema do próximo ano, que é Cristo em nós. É isso, nós vamos falar muito durante esse próximo ano, que a gente está começando daqui a alguns minutinhos. E eu quero hoje falar sobre isso, nessa noite, falar sobre o tema que nós iremos trabalhar muito forte no próximo ano, Cristo em nós. E o texto base para isso está em Colossenses, capítulo 1, versículo 27, que diz assim: a eles Deus quis dar a conhecer a gloriosa riqueza deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Queridos, conversando hoje com a Rosane, a minha esposa amada, a gente conversou um pouquinho sobre o nosso ano, como foi nosso ano para a gente. A gente conversou e foi algo que nos colocou o nosso sentimento, foi o mesmo sentimento. A gente conversou sobre que nós não tivemos um ano de muitas conquistas. Tivemos um ano de até muitos apertos financeiros. Mas Deus sempre nos sustentou, nos abençoou e nos deu graça nesse tempo. Mas uma coisa que nos chamou a atenção e que somos muito gratos a Deus foi quando a gente olhou para trás e eu fui perceber que esse tema, semelhante a ele, mexeu tanto com a gente, que a gente começou a ter que nos posicionar diante de coisas que a gente não se posicionava antes. Às vezes, coisas, nossa conversa entre a gente teve que nos posicionar. Não, Deus diz assim, a Bíblia diz assim, vamos fazer assim. E isso nos confrontou tanto que a gente teve que, muitas vezes, abrir mão dos nossos orgulhos, abrir mão das nossas vontades e optar pela paz, optar por um bom termo entre nós, para a gente poder viver o que Jesus nos ensina a ser semelhante a Ele. Da mesma forma, com as pessoas também que a gente congrega, a família de Deus, a gente que aconselhou muitas vezes, então a gente teve que aprender a nos posicionar falando a verdade, com muito amor, mas com muita firmeza, assim como Jesus nos ensinou a fazer nos conselhos, na postura que a gente tem que ter com as pessoas. A gente aprendeu que a gente tem que nos dobrar diante de Deus, nos render a Ele, mas falar sempre aquilo que tem que ser falado com amor e com verdade. E isso mexeu tanto com a gente que a gente é muito grato ao Senhor, porque foi um ano que Deus trabalhou muito em nós e nos fez alinhar nossos pensamentos, ajustar nossos valores, nos fez entender como Ele quer que a gente viva segundo o reino de Deus e como Ele quer que a gente viva como igreja. Isso foi muito importante para nós como casal e valeu muito a pena. Foi um ano glorioso diante do Senhor. Aprendemos muito com Deus. E eu estou com muita expectativa do que virá para esse próximo ano. E eu creio que, para a nossa igreja, 2025 foi um ano onde o Senhor nos conduziu pelo mesmo caminho, ser semelhante a Ele. Esse é um caminho que foi traçado para a gente olhar mais para Jesus, para a gente alinhar nossos valores aos valores de Jesus, ao reino de Deus, ajustar nossas atitudes para ser atitudes semelhantes do Senhor Jesus, a confrontar comportamentos para poder ser semelhante do Senhor Jesus e aprender muito com Ele a viver como Ele quer que a gente viva. E tudo isso vemos nesse ano 2025. Mas, diante disso e confrontando com Deus ou perguntando ao Senhor, Senhor, o que o Senhor quer de nós de agora em diante? Qual é a sua perspectiva para nós para esse próximo ano? O Senhor trabalhou muito em nós, nos dando referência de como devemos viver. E o Senhor me falou algo que mexeu muito comigo esses dias, que eu compartilhei com um grupo que a gente trabalha aqui, o grupo criativo, que a gente pensa sobre o próximo ano, pensa nos meses, pensa nas séries, que eu falei sobre que o Senhor nos levou a olhar para Jesus nesse tempo. Mas mais do que isso, olhando, sendo bem sincero, a gente aprendeu a admirar muito Jesus. A gente aprendeu a frequentar a igreja, a viver como igreja, e nos levou a servir melhor, a cantar melhor, a aprender a viver melhor. Mas uma coisa me chamou a atenção. A gente aprendeu muita coisa sobre o Senhor Jesus. Aprendeu muita coisa sobre o que Ele diz na palavra do Senhor. Mas a gente adquiriu muitas informações, muitos conhecimentos. Mas nos faltou alguma coisa.
Porque muitas pessoas ainda viveram e ainda continuam vivendo muito ansiosos, ainda vivendo muito vazios na sua alma, às vezes vivendo muito sem uma base que o ajudasse a viver melhor na sociedade. A gente viveu e aprendeu muita coisa para vivermos na igreja, mas falta alguma coisa que mexe com a gente, que leva a gente a viver esse evangelho de forma concreta lá fora. E, na verdade, o que o Senhor falou comigo é que nos falta uma base mais sólida dentro de nós. É o fundamento mais firme dentro de nós. E por isso que 2026 será um ano que nós vamos continuar, só que de uma forma muito mais aprofundada. O Espírito Santo nos está nos chamando para uma realidade muito mais profunda, que é Cristo em nós. Isso vai mexer muito com a gente em 3 coisas que eu vou falar com vocês hoje. Cristo em nós. O cristianismo não é tentar viver como Jesus, com esforço humano, mas é Jesus vivendo dentro de nós. Isso tem que mexer conosco. Paulo chama isso de mistério. Mistério. Não porque seja algo confuso, mas porque não nasce de um esforço humano, não nasce do nosso interesse apenas, mas nasce da graça e da habitação de Cristo. Quando eu olho para o texto de Colossenses, eu fico imaginando por que Paulo falou sobre isso para aquela igreja e o que isso tem a ver com a gente hoje também. A igreja de Colossos, ela não estava negando Jesus, ela aprendeu muito sobre Jesus, vivia muito baseado no conhecimento sobre Jesus Cristo, mas uma coisa estava acontecendo no meio daquela igreja e que às vezes acontece no meio de nós também, que para eles Jesus tinha que ser vivido com algumas regras a mais. Não era somente Jesus, era Jesus e algumas regras, era Jesus e mais alguns rituais, era Jesus e mais algum tipo de conhecimento, era Jesus e mais algum tipo de esforço, era Jesus e mais práticas variadas, era sempre algo a mais, além de Jesus. E Paulo traz a verdade para eles. A gente tem que compreender que Jesus diz o seguinte: Jesus ele é suficiente para nós. Quando eu tenho esse entendimento, as coisas vão ter que se ajustar em nossa vida. Porque começa a compreender que não é eu fazendo mais que eu vou ter mais de Jesus. É quando eu tenho Jesus em mim e quando Ele me tem mais, aí eu fico cada vez mais dependente dEle. Isso muda a minha forma de viver. Ele não é parte da solução da nossa vida, Ele na verdade é tudo para nós. Ele tem que ser a solução para a gente. Então eu quero dividir com vocês hoje 3 palavras que são chaves para a gente começar a entender a partir de agora o que o Senhor vai fazer conosco nesse próximo ano. São 3 palavras pequenas, mas que têm um peso que é muito forte para a gente começar a entender. A primeira palavra que vai nos entender sobre como o Senhor quer que a gente viva, tendo a consciência que Cristo está em nós, ou é em nós. Primeira coisa é a palavra vida. Vida. Essa palavra tem um significado muito importante na palavra de Deus, porque não é somente viver no nosso cotidiano, mas é viver numa perspectiva diferente. Muita gente tenta viver na fé, talvez na força do braço, na tentativa de conquistar coisas, às vezes vencer pecados com disciplinas, às vezes permanecer com um esforço maior, às vezes ser mais constante com a nossa tentativa, com disciplina. Mas tudo isso não está errado. Mas o problema nosso, na maioria das vezes, é que nos falta algo dentro de nós que vai ter que mudar a nossa perspectiva de olhar para a vida. Quando eu vou para o trabalho fora, quando eu trabalho em família fora, quais são os valores que mais medem a minha própria vida? Aquilo que mais atrai a gente. Às vezes pode ser o que o dinheiro nos oferece, às vezes pode ser o que o trabalho nos oferece, às vezes pode ser o que esse país nos oferece, mas o que Jesus quer nos ensinar hoje é que tudo isso é importante, mas não é maior que Jesus Cristo. O valor maior que a gente tem que ter na vida está em Jesus. Quando eu começo a entender essa verdade, tudo ao meu redor começa a se ajustar. Paulo disse algo muito profundo para a igreja da Galácia. Em Gálatas 2:20 diz o seguinte: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Paulo não está falando de comportamento, está falando de identidade. Identidade. Ele não diz, eu tento viver como Cristo,
mas ele diz: Cristo vive em mim. O Evangelho não nos chama para viver para Jesus. O Evangelho nos chama para viver a partir de Jesus Cristo em nós. E isso tem que mudar a nossa perspectiva de olhar. Jesus disse algo muito sério: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, ou a tenham plenamente. Cristo em nós é a força quando estamos cansados, é vida quando estamos secos, é graça quando erramos demais, esperança quando tudo parece pesado. Interessante, quando eu penso nisso, eu fico pensando na nossa perspectiva de vida. Hoje eu estava em oração e eu até anotei algumas coisas que o Senhor falou comigo e eu quero dividir aqui com vocês. Foi interessante porque eu estava orando e falando assim: Senhor, como eu vou falar sobre esperança em Jesus Cristo para a igreja hoje em dia? Porque o que a gente espera hoje em dia é ter melhores condições financeiras. O que a gente espera hoje em dia é ter documentos. O que a gente espera hoje em dia, morando nesse país, é ter um pouquinho mais de conforto, ter mais estabilidade, é poder conquistar algumas coisas a mais. É o sonho que tem esse lugar, que a gente quer ficar mais tempo, quer usufruir de tudo neste lugar. A gente vive com isso. E como é que eu vou falar sobre esperança, já que as pessoas têm esperança em outras coisas que não é o Senhor? E algumas coisas vieram à minha mente e eu fui anotando algumas coisas que o Senhor falou comigo a respeito de hoje, do que eu deveria pregar. O Espírito Santo me disse o seguinte, eu fui anotando, diz o seguinte: hoje, ele falando comigo, você não vai pregar sobre entregar soluções. Você vai pregar como quem aponta uma pessoa como solução maior. A autoridade da sua palavra hoje não vem de conquistas, não vem de sonhos, não vem de vitórias, vem da verdade da palavra de Jesus. A esperança que você vai anunciar não nasce da abundância de conquista, de bens e de dinheiro, mas vai ser da minha presença, diz o Senhor. E Paulo escreveu isso, interessante nesse texto, escreveu preso, limitado, muito vulnerável. Ele disse: Cristo em nós nunca foi promessa de uma vida fácil, mas foi promessa de Deus dentro das nossas limitações, do nosso caos. E hoje, sem perceber, você vai ensinar algo que nenhuma pregação normalmente fala de bem-sucedido hoje em dia. Hoje você começa a ver na internet, só se fala de bem-estar, de conquista, de sucesso, de aproveitar, de resolver as coisas. Mas hoje, o que eu quero que você ensine, diz o Senhor para a minha vida, dividir com vocês, que a esperança não é se sentir com uma força maior, não é ver respostas, não é ter segurança financeira, é não estar sozinho dentro da luta. A esperança que o Senhor quer dar para a gente hoje é a convicção de que a gente vai superar as lutas com a certeza de que Ele está com a gente. Se em algum momento, lá no fundo do seu coração, você pensar: como eu posso falar da esperança assim, neste mundo de hoje em dia? A resposta é simples e profunda, porque Cristo não é esperança, porque muda tudo hoje. Ele é esperança porque permanece quando nada muda. Eu quero dizer uma coisa a vocês, queridos. Talvez 2026 não seja o que você espera. Talvez você não conquiste o que você sonha. Talvez não seja o melhor ano para você, diferente do que todo mundo está pregando por aí. Mas uma coisa eu tenho certeza: se Jesus for o centro do seu coração, será o melhor ano da sua vida. Porque quando o mundo é para você a melhor coisa que existe, tudo que você tem se perde. Você fica mais cansado, mais sem esperança, sem muita perspectiva, e a sua vida se perde com facilidade. Agora, quando você compreende que a sua esperança não está em coisas, mas está em Jesus, a sua vida começa a adquirir outros valores. E outros valores significa, às vezes, você orar, e Deus não responder.
Esse ano, para mim, 2025, foi o ano que das minhas orações ao Senhor, os pedidos pessoais, aquilo que eu mais desejei para mim, foi o ano que eu mais não ouvi nenhuma resposta de Deus. E é angustiante você pedir ao Senhor e Deus não responder. E olha que eu usei esse texto, Senhor, o Senhor faz isso, o Senhor faz aquilo, o Senhor faz aquilo, o Senhor faz aquilo, então faz por mim também. Qual a resposta que eu tive? Silêncio. É bom ouvir isso? Não. Mas o Senhor me ensinou algo tremendo. Se eu estiver com você, o que você pede é muito pequeno. Porque Ele é suficiente para você. É isso que a gente vai aprender durante esse ano. Nossa vida vai mudar valores, porque vamos perceber que Ele é suficiente para nós. A gente pode não ter muitas coisas, mas o que tivermos, nós vamos perceber, Deus está conosco. E isso é maravilhoso. E onde Cristo não governa nossas vidas, a nossa carne vai assumir o controle. Segunda palavra importante. Qual é a primeira palavra? Qual a primeira palavra? A sua vida vai ser mexida. Sua vida vai ser ajustada para adquirir os valores que Ele quer que você tenha. Porque Cristo tem que ser o suficiente dentro de você. A segunda coisa, quando a vida vai se alterar dentro de nós, nós vamos ser transformados de glória em glória. Cristo em nós, algo muda dentro da gente, mas muda para fora. Cristo em nós não começa apenas mudando nosso comportamento, Ele começa mudando o nosso coração, nossa motivação e nossas intenções. Muita gente tenta mudar por fora. Muda a atitude, muda a rotina, muda a aparência, muda o discurso. Tudo isso é importante, mas ainda continua com um vazio dentro da gente. A palavra do Senhor diz o seguinte, em Filipenses 2,13, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Paulo está dizendo algo libertador. Até o desejo de obedecer vem de Deus. Até a capacidade de mudar vem de Deus. Quando a gente se rende, se abre para o Senhor, as coisas começam a mudar. Quando Cristo habita em nós, os desejos começam a mudar. Os pecados perdem força. A obediência deixa de ser um peso e começa a ser o caminho para viver a vida transformada. Isso é transformação. E Paulo falou o seguinte, Colossenses 2,6. Assim como vocês receberam Cristo Jesus como Senhor, continuem a viver nele. Você não recebeu Jesus pela força do braço, você recebeu unicamente pela graça do Senhor. Cristo em nós significa menos aparência, mais essência, menos performance e mais presença. Alguma coisa tem que mexer na gente, queridos. Nossa forma de vestir tem que mexer. Nossos comportamentos precisam mudar. Forma de relacionar com as pessoas precisa mudar. Forma de viver entre nós precisa mudar. Isso só muda de uma perspectiva, quando Cristo é o Senhor da nossa vida. A gente vive, às vezes, em lutas grandes nas famílias. Mas há um problema muito sério. Por que muitos casais continuam brigando? Por que muitas famílias continuam em grandes desentendimentos? Por causa de orgulho, na verdade. Mas, na verdade, não é somente isso. Porque falta Jesus ser o Senhor da sua própria vida. Porque quando Ele é o Senhor da sua própria vida, o que acontece com você? Você se transforma. Você deixa de dar crédito para o que você quer, aos seus direitos, e você começa a adquirir o valor e aquilo que Deus entende que é mais importante. E a sua vontade nunca é mais importante do que a vontade dEle. A oração mais forte vai ser, Senhor, que a sua vontade aconteça e não a minha. Que tenha assim com a gente. Então, a segunda palavra é transformação. Isso vai acontecer com a gente. E a última palavra, eu diria que é a palavra talvez mais forte para nós esse ano, que é testemunho. Vida, transformação e testemunho. Cristo em nós
Ele se torna visível através de nós. Quando Paulo diz Cristo em vocês, a esperança da glória, ele não está falando de algo apenas interno, secreto ou invisível. Ele começa dentro, mas sempre vai aparecer fora. Cristo em nós não é uma experiência pessoal particular, é uma presença que se manifesta para os outros olharem. A gente com o grupo Criate, o Creative, a gente estava quase definindo um tema interessante para a igreja. E o tema que eu, a princípio, eu aprovo, mas não foi o que Deus confirmou no coração, a palavra final. Mas tem tudo a ver com o tema principal. Olha a frase que tem a ver com um tema que vai ter que ser vivido entre nós. Vem ver. Entenderam? Não entenderam. Vem ver. O que significa isso? Vocês vão mostrar para as pessoas o que é ter Cristo a partir do quê? Vem ver. Olha aqui. Olha aqui na igreja. Olha aqui num grupo pequeno. Olha nos irmãos, na família. Olha o que acontece com a gente. Vem ver o que a gente está vivendo. Vem ver o que a gente está passando. Vem ver o que a gente está sentindo. Vem ver o que a gente está sentindo e vendo junto. Vem ver. Quando eu fui conversar com o pastor da igreja que a gente vai alugar a partir do dia 11 de janeiro para começar o ministério hispano aqui em Freehold, eu fui conversar com o pastor e com o presidente da diretoria deles. E a minha conversa foi assim, eles foram muito solícitos comigo, muito solidários comigo. Foi algo interessante. O pastor coreano e eu com o meu ótimo inglês, e ele com o inglês dele também que eu mal entendia, mas nós conversamos e foi muito tranquila a conversa. Mas uma coisa me chamou a atenção, na verdade, duas coisas me chamaram a atenção na conversa dele comigo. A primeira coisa foi o seguinte, como é que é o ministério de vocês? Eu falei um pouquinho como é que a gente era. Falei que a gente é uma igreja família, que a gente é uma igreja que vive em grupos pequenos, que a gente é uma igreja que ama estar junto, celebrar junto, comer junto, curtir a vida junto e divulgar isso entre as pessoas. Somos assim. Aí ele perguntou, você podia nos ensinar a viver isso também? E eu falei assim, posso. A segunda coisa que me chamou a atenção como é que você trabalha grupo pequeno? Porque eu já tentei fazer isso várias vezes e nunca consegui aqui. Como é que vocês conseguem ter isso? Eu contei que a nossa igreja ela é uma igreja que tem 93% dos membros envolvidos no grupo pequeno. E isso é graça de Deus. Isso é amor de Jesus. Isso é presente de Jesus entre nós. Mas sabe o que chamou atenção em tudo isso da conversa? Ele quer saber como a gente é. Nós somos perfeitos? Não. Somos melhores que os outros? Não. Somos uma igreja de Jesus. Uma igreja de Jesus. Mas quando isso for mais evidente entre nós, as pessoas vão querer conhecer o Cristo que está em você. E você vai levar o Cristo que está em você para a sua família, para as pessoas irem na sua família te visitar, levar lá no seu grupo pequeno. A gente está querendo formar novos líderes esse ano, para quê? Abrir novos grupos pequenos. E queremos que o que aconteça, mais famílias se abram, para que possam receber a igreja, o povo de Deus, e assim alcançar mais pessoas. Como isso vai acontecer? Cristo vivendo em nós. E a gente testemunhando para as pessoas essa grande verdade. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. O pastor Larry, dessa igreja aqui, a igreja americana, me disse algo tremendo sobre nós. Ele falou o seguinte, vocês são uma igreja muito amável. Muito amável. Isso me chamou a atenção, por quê? Porque, na verdade, ele aluga para outras igrejas, a igreja é aberta para tantas coisas, mas ele falou o seguinte, pela forma como a gente se envolve neste lugar, a forma como a gente cuida desse lugar, a forma como a gente vive como igreja nesse lugar.
Ele percebe tudo, vê tudo que acontece. Então, isso tem que ser agora não somente visto aqui entre nós. A gente quer que vocês possam transferir isso lá na casa de vocês. Então, se houver desentendimento na sua casa, lembre-se, Cristo é em nós. Nós vamos escolher a paz e não o desentendimento. Nós vamos escolher o amor e não as rixas. Nós vamos escolher a vida com Deus e não aquilo que possa ser muito mais vaidade nossa. A gente vai escolher abrir mão de nossas vontades para poder ajudar o corpo de Cristo a crescer. Estão entendendo o que vai acontecer conosco? Vai ser um ano de um transbordar de alegria, de amor, para as outras pessoas conhecerem Jesus através de nós. E isso vai ser algo que vai mudar muito radicalmente as nossas vidas. Jesus disse o seguinte, João 15:5, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Muito fruto. É um ano de muitos frutos. Eu creio nisso. Deixa eu dizer outra coisa para vocês. A gente às vezes não tem noção do que acontece entre nós, do que acontece através de nós, mas eu quero dividir com vocês. Nós temos pessoas, igrejas do Brasil, 2 me procuraram. Sabe para quê? Eles querem se tornar a Zion. Querem que os valores, a forma que a gente tem, que a gente dirige, que é a igreja, seja eles também. Eles querem mudar o nome da igreja para Zion. Eu falei, não, vamos devagar. Mas talvez a gente possa ter, esse próximo ano, uma igreja afiliada a nós, do Brasil. Eu queria que vocês entendessem que Deus está fazendo algo novo em nós e através de nós. E as pessoas estão vendo isso. Eu só quero que isso seja mais visível entre nós, para que as pessoas possam perceber e a gente possa perceber, Cristo habita em nós, Cristo é em nós, Cristo está no nosso meio, Cristo está no nosso GP, Cristo está em nossa família. As pessoas precisam ver isso entre nós. Então, o nosso comportamento, nossas palavras, nossas roupas, viu meninas? Nossas roupas têm que ser mais claras de quem é de Jesus, para que a gente possa cada vez mais mostrar os valores do reino de Deus. E isso tem que ser importante para todos nós. Quando Cristo habita em nós, Ele começa a aparecer nas atitudes, nas palavras, nos relacionamentos, na forma como lidamos com conflitos, na maneira como cuidamos da família, na postura no trabalho, na maneira de reagir às pessoas, como a gente vive entre nós. Jesus disse algo muito simples e muito forte, Mateus 5,14, vocês são a luz do mundo. E luz não faz barulho, simplesmente aparece. Ela mostra, dá clareza ao lugar, dá direção ao lugar. E precisamos deixar isso muito claro entre nós. Agora, testemunho não significa ser perfeito, não é perfeição. Cristo em nós não nos torna impecáveis, nos torna cada vez mais dependentes dEle, cada vez mais dependentes do Senhor. Quanto mais Cristo nos tem, mais dependentes somos do Senhor. E Paulo diz o seguinte, 2 Coríntios 4:7, temos esse tesouro em vasos de barro. Esse vaso, ele pode ser frágil, mas o melhor tesouro que existe, porque é Cristo em nós. Por isso, podemos dizer com humildade e com muita verdade, venha ver o que Jesus está fazendo em nossa vida. Venha ver o que Jesus está fazendo em nossa igreja. Venha ver o que Jesus está fazendo no nosso meio. Venha ver. Talvez isso vai ser algo que vai nos levar a mudar a nossa postura, porque a gente tem que dar o melhor testemunho para as outras pessoas. Se a gente viveu um ano aprendendo sobre Jesus como referência para nós, agora está na hora de viver isso de verdade, para que os outros possam ver quem habita aqui em nós. Quero te convidar a ficar em pé, por favor, e o louvor pode vir na frente.
Deus nos faz um chamado muito forte para o próximo ano. E o chamado é: deixa eu habitar dentro de você. Deixa eu habitar dentro de você. Deixa eu mudar suas atitudes. Deixa eu mudar os seus valores. Deixa eu mudar os seus comportamentos. Deixa eu mudar a sua visão de mundo. Deixa eu mudar a sua vida. Como disse Paulo para a igreja aos Colossenses, Jesus, Ele é suficiente para a gente. Guarda isso. Jesus é suficiente. Repete comigo. Jesus é suficiente. Mais uma vez. Jesus é suficiente. Mais uma vez. Jesus é suficiente. E isso tem que ser verdade dentro de nós. Feche os seus olhos, por favor. Quero te convidar nesta noite a você pensar um pouquinho na sua vida e você compreender que para que Cristo possa estar em você, algumas coisas precisam mudar em você. Não pode ser apenas uma informação que você adquiriu, não pode ser apenas um conhecimento que você teve esse ano, mas algo que tem que mudar dentro de você, para que as pessoas possam ver que você realmente é de Jesus. Então agora você vai falar para o Senhor: Senhor, o que em mim não condiz com o Senhor morando dentro de mim? Pergunte ao Senhor: o que há no meu coração que não combina com o Senhor morando dentro de mim? Pergunte a Ele. E se Ele te revelar qualquer coisa, peça perdão ao Senhor e peça para que Ele possa te ajudar a mudar isso em você. O que há em você que não condiz com Jesus morando em você? Alguma coisa em nós existe, com certeza, que não está perfeito, que não está de acordo com Jesus. Nós precisamos mexer isso em nossas vidas esse ano. Cristo em nós é vida. Cristo em nós transforma nossos comportamentos e relacionamentos. Cristo em nós, Ele se torna visível através de nós. Por isso, é esperança, é testemunho que a gente tem que viver. Onde Cristo habita, Ele com certeza vai ser percebido em nós. Senhor, obrigado por esse tempo. Obrigado porque o Senhor nos desafia a viver algo novo esse ano. Testemunho de vida que o Senhor espera de nós. Frutos que o Senhor espera de nós. O Senhor já trabalhou tanto em nós esse ano. Continua a trabalhar em nós, para que tenhamos uma vida que condiz com o que o Senhor é em nós. Nos ajuda a ser transformado, para que a gente possa sinalizar às pessoas que o Senhor habita em nós. E nos ajuda a dar um bom testemunho, porque o Senhor é tudo para nós. Obrigado por esse tempo. O Senhor recebe nosso louvor, nossa adoração e fala cada vez mais conosco. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém.